Então, galerinha, agora nós vamos para a parte 2 da nossa aula de área de triângulos, tá? Nessa aula, como eu já disse, nós vamos ver quando nós temos o círculo inscrito e circunscrito no triângulo, tá? Então aqui, ó, nessa primeira imagem, nós temos o quê? Nós temos um círculo que está inscrito no triângulo. O que que isso quer dizer? Que é um círculo que ele está dentro do triângulo, tá? E para ele estar inscrito, ele tem que tangenciar nos três lados do triângulo, tá? Aqui o desenho ficou um pouco fora de escala, mas ele está inscrito quando os três lados do triângulo tangenciam esse círculo, perfeito? O que é tangenciar? Tangenciar é quando ele toca apenas uma vez, certo? É como se a gente tivesse, por exemplo, uma reta aqui, ó, e aí vem uma curva, ela rela aqui na nossa reta e volta, por exemplo, certo? E aqui nós temos um caso de um círculo circunscrito no triângulo, tá? O que quer dizer que está circunscrito? Quer dizer que está fora, tá? E para ele estar circunscrito, ele tem que tangenciar os vértices desse triângulo, certo? Então, o círculo ele tem que trocar todos os três vértices desse triângulo, tá joia? Então agora nós vamos ver como que nós calculamos a área do triângulo quando nós temos o círculo inscrito e circunscrito, dependendo do raio do círculo e dos lados desse triângulo, tá? Lembrando que a gente ainda não aprendeu a calcular a área do círculo. Mas, por exemplo, nós sabemos que é o raio. O que é o raio? O raio é um segmento de reta que parte do centro da nossa circunferência, certo? E vai até a borda da nossa circunferência. Lembrando que esse ponto, o centro, ele é equidistante de toda a borda, tá? O centro aqui até a borda sempre tem a mesma distância, que é o que nós chamamos de raio, tá? Então, aí, ó, a área do triângulo dependendo da circunferência inscrita e circunscrita com os lados do triângulo, perfeito? No primeiro caso, nós vamos ver o que? O círculo inscrito, tá? Então aqui nós temos um triângulo que possui lados A, B e C, certo? E aqui dentro nós temos um círculo de raio Rzinho. Por que Rzinho? Porque depois, quando a gente falar de círculo circunscrito, a gente vai trabalhar com Rzão, para diferenciar quando é o círculo pequeno e quando é o círculo grande. Perfeito? E aí nós possuímos uma fórmula que vai depender da área desse triângulo, que é o que a gente quer achar, dos lados desse triângulo e do raio desse círculo, tá? E a área é a seguinte: a área é igual ao semiperímetro vezes R, tá? O que é o semiperímetro? É o perímetro, que seria A mais B mais C, certo? A mais B mais C. E o semiperímetro seria isso dividido por 2, perfeito? E o raio é o da circunferência, perfeito? Vamos lembrar um pouco da nossa aula de pontos notáveis do triângulo. Qual ponto é esse aqui? Vocês lembram? Nós tínhamos 4 pontos notáveis: o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Esse ponto aqui é o incentro, que é quando a gente tem a circunferência inscrita. E aí esse ponto aqui é o centro geométrico do nosso círculo, certo? Isso é só para a gente realmente relembrar, tá? E observe o seguinte, que às vezes, não às vezes, mas muitas vezes nós não vamos usar essa fórmula apenas para achar a área, mas às vezes para achar o raio também. Às vezes a questão vai dar para a gente a área do triângulo e os valores do lado, e vai pedir para a gente achar o raio da circunferência, por exemplo, tá? A segunda maneira é quando a gente tem um círculo circunscrito, certo? E aí, ó, observe que agora eu coloquei aqui do centro do círculo até a borda e eu chamei de Rzão, não de Rzinho, certo? E para a gente relembrar, qual ponto notável que é esse do triângulo? É o circuncentro, certo? Que é o centro de um círculo circunscrito, tá? Eu sei que é meio confuso ficar falando isso, mas vocês vão pegar a manha, tá? E aí a gente tem uma fórmula para esse tipo também, quando a gente tem um círculo circunscrito. E a fórmula, ela é dada pelo produto dos lados do triângulo
que é ABC, dividido por 4R. Tá joia? Então, essa fórmula aqui é a fórmula para quando a gente tem um círculo circunscrito. Perfeito? Então, até agora nós vimos essas 5 áreas, tá? As 5 maneiras diferentes da gente calcular a área de um triângulo qualquer, tá? Aqui, base vezes a altura dividido por 2, que eu acredito que seja a mais famosa entre elas e a mais utilizada também. Quando a gente usa trigonometria, certo? Que é o produto dos dois lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. A fórmula de Heron, ou Herão, certo? Que a gente vai utilizar os 3 lados, tá? Que lado A, lado B, lado C e o semiperímetro, a gente precisa dos 3 lados. Aqui, quando a gente tem um círculo inscrito, e aqui quando a gente tem um círculo circunscrito, tá? E aí você me pergunta, professor, por exemplo, se eu possuo um triângulo, certo? E eu sei os 3 lados dele. E eu tenho, por exemplo, um círculo inscrito aqui, certo? A gente usaria essa fórmula. Eu não poderia usar, por exemplo, a forma de Heron para calcular a área desse triângulo? Você pode sim, certo? Só que às vezes o exercício vai te pedir o raio, tá? E aí você vai precisar dessa fórmula. Por isso que essas duas fórmulas são interessantes. Beleza? Agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele é uma figura muito importante. O Enem gosta muito dele, certo? Então, é muito importante nessa aula dessa semana, quando a gente fala da área do triângulo, a gente tem uma parte da aula especialmente para o triângulo equilátero, porque ele possui umas particularidades e essas particularidades são muito importantes para o Enem, tá? O Enem gosta bastante dessas particularidades do nosso triângulo equilátero. Então, eu vou finalizar essa aula aqui e vou iniciar a próxima aula que vai ser sobre o triângulo equilátero. Perfeito? Obrigado, galera. Até a próxima.